Sejam bem-vindos à sexta aula do nosso mini curso de desenvolvimento mobile com React Native. E nessa aula aqui falaremos sobre hooks. Foi uma adição do React no 16.8 que facilita muito para a gente. Ele vai permitir que a gente use o state e outros recursos do React sem a gente precisar de escrever uma classe. A gente pode escrever uma função, por exemplo. Elas são funções especiais que vai permitir que a gente se ligue ao estado de outros recursos do React a partir desses componentes funcionais. O hooks ele pode deixar o nosso código mais curto e legível. Isso torna mais conciso. Ele deixa mais intuitivo. Eles são reutilizáveis também. Nessa aula a gente vai aprender sobre os dois principais hooks do React Native, que é o useState, que ele é para gerenciar o estado do componente, e o useEffect, que ele é para realizar ações após a renderização do componente. Primeiro a gente vai falar mais do useState. Ele é um hook que vai permitir a gente adicionar state do React a um componente de uma função. O estado ele é como uma variável que pode ser usada para armazenar as informações que a gente pode mudar ao longo do tempo. Ele vai permitir que a gente declare elas em um componente funcional. E vai fornecer uma função para a gente atualizar também. Sempre que essa variável de estado vai ser atualizada, o componente vai ser renderizado, vai refletir para a gente uma nova informação. Isso significa que ele vai mostrar na tela para a gente com as informações mais recentes. Isso vai ajudar muito para a experiência do nosso usuário na nossa aplicação. Vai permitir para a gente que a gente verifique se algum campo foi preenchido corretamente. Então a gente vai aqui no nosso VS Code, no app.js aqui. A gente vai fazer um exemplo muito simples para verificar se o usuário ele digitou ou não, se o campo foi preenchido ou não. Primeiramente, na minha função, antes de retornar, eu vou criar duas variáveis de estado, que vai ser o nome e o nome inválido. Então aqui primeiro eu vou criar uma constante nome e um set nome, para eu só atualizar essa variável, e colocando o valor inicial dela como vazio, porque o usuário não digitou nada ainda. E outra constante aqui, o nome inválido, e eu vou colocar um set nome inválido também, para verificar se a pessoa preencheu ou não. E o estado dela eu vou colocar ele como true, verdadeiro. E qual que vai ser a nossa condição? Vai ser se o nome estiver vazio, quer dizer que a pessoa não preencheu ainda. Então o verdadeiro disso vai ser o set nome válido true. Que então eu vou deixar a borda vermelha para mostrar que o usuário não digitou nada. Se o usuário tiver digitado alguma coisa, o nome inválido vai ser falso e vai ficar uma bordinha verde. Por enquanto eu mostrei só duas variáveis de estado. Ao invés da gente atualizar diretamente assim, a gente está atualizando pelo set. O hooks ele veio para suprir essa carência que o React tem nessa parte. Quando eu vou usar uma função, isso facilita muito para a gente. Mas essa condição aqui eu não vou deixar ela aqui, porque tanto se vocês verem no celular dá erro. E não pode deixar aqui porque vai ficar renderizando em um loop infinito. Significa que ela vai ser executada a cada renderização do nosso componente app, mesmo que o valor nosso não tenha mudado do nome. E para eu colocar isso em prática, eu vou colocar um text input para receber o nome do usuário, para testar essa lógica que eu falei para vocês agora. Primeiro eu vou excluir essa condição aqui que eu deixei aqui em cima, porque a gente vai usar ela dentro do nosso text input. E por enquanto eu não vou mostrar o resultado no celular, porque senão vai ficar dando erro, aí vai ser mais complicado. O teste eu mostro depois, quando a gente terminar. Primeiro aqui embaixo no Styles eu vou colocar um estilo no text input, só o padding 25, para ficar mais visível. E aqui no text input, no return, eu vou definir um estilo para ele dependendo do nome inválido. Eu vou colocar esses styles que eu criei aqui embaixo aqui pro text input, que é só para deixar um pouquinho mais embaixo para ver. E eu vou fazer uma expressão condicional para quando o nome inválido for verdadeiro ou for falso. Se ele for verdadeiro, vai aparecer uma linha de borda 1 de largura, e essa linha vai ser vermelha. Se ele for falso, eu vou fazer uma linha de borda 1 da cor verde. Isso significa que se o nome for inválido, que quer dizer que o usuário não digitou nada. Então vai aparecer uma linha vermelha que a pessoa não preencheu isso.
Mas se a pessoa preencheu, vai dar uma linha verde. Então vou colocar um placeholder para a pessoa informar o nome dela. Eu vou colocar uma cor para esse placeholder, que vai ser cinza, para ficar bonitinho, né? Para a pessoa ver que tem que digitar o nome dela. O value nome, que vai significar que o campo de texto vai receber o valor da variável nome, a variável de estado, no caso. O onChange test é para atribuir um novo valor digitado pelo usuário. A nossa variável estado nome, usando o set nome, igual em orientação a objetos. E aí, dependendo do nome que a pessoa for colocar, o nome válido vai ser true ou vai ser false, que é aquela condição que eu falei para vocês anteriormente. É uma coisa muito simples assim, eu vou alterando o nome de acordo com o que o usuário vai digitando e o nome válido também, se é true ou false. São variáveis de estado que ela atualiza as variáveis por meio dessas funções set, que é o set nome, o set nome válido. Deu um erro aqui por causa da hashtag, é só vocês colocarem aí a hashtag na cor ali. Se vocês forem ver aqui no celular, eu vou digitar aqui, assim, já começou com a borda vermelha, né? Mas se eu digitar qualquer coisa, aparece a borda verde. Com essa explicação do use state, a gente pode partir para o use effect. Eu vou voltar aqui para o app.js só com safe area view com nada para começar a explicação do use effect. Ele é um hook que vai permitir a gente executar o código que envolve os efeitos colaterais em componentes funcionais. Esses efeitos colaterais eles vão ser ações que ocorrem fora do fluxo normal da renderização de componentes do nosso React, da nossa função no caso. Ele vai ajudar a manter o código de efeito colateral organizado e vai evitar problemas no desempenho do vazamento de memória no caso. Por exemplo, a gente pode fazer um código que vai garantir que o título do documento ele vai ser atualizado automaticamente depois da renderização do componente. O useEffect ele vai receber dois parâmetros praticamente, que é a função, que ela vai ser executada como um efeito colateral, e as dependências, que vai ter um array, que quando mudam vai causar a reexecução da função. A gente pode fazer junto também com o useState para ficar mais dinâmico ainda, que no caso a gente vai colocar uma variável conexão, que ela vai mudar. Ela vai ser simples, vai começar com o valor true, só para ver se tem conexão ou não. E a gente só vai monitorar se o usuário está com conexão de Wi-Fi ou de celular. Se qualquer uma delas for existir, então vai ser true. Se não tiver, é false. Aí vai declarar uma ausência da conexão. Então, antes da nossa função de efeito colateral, a gente criou aqui a nossa variável conexão. Então, primeiramente, a gente tem a função que vai ser executada como efeito colateral, que é a useEffect, e a gente vai ter um array de dependências. No nosso exemplo, a gente criou uma variável de estado, que se chama conexão, que vai iniciar com valor true. Eu vou criar uma constante aqui chamada unsubscribe, que significa cancelar a inscrição, a assinatura, que é o nosso propósito de escutar alterações na rede. E aqui eu vou usar o netinfo, que essa constante ela vai receber isso, netinfo. Ela é da comunidade do React Native, então a gente vai ter que importar desse pacote. Essa função ela vai receber o state como parâmetro e vai verificar se o tipo de rede é Wi-Fi ou celular. Se for, vai atualizar o estado da conexão para true. Caso contrário, vai ser false, se for nenhum nem o outro. Isso porque o netinfo ele tem acesso à API de informações de rede do nosso dispositivo. Ele vai permitir que o nosso código tenha detalhes sobre a conexão de rede atual. Isso vocês vão entender melhor na aula de netinfo. E a gente vai retornar essa nossa variável subscribe para manter o nosso gerenciamento do nosso efeito colateral. Como vocês podem ver, acusou erro aqui no netinfo, que não tem no baixado, né? Então eu vou sair aqui do Expo Start, do aplicativo, e vou só digitar npm install @react -native -community a barra, né? Netinfo, e é só baixar. Qualquer coisa você dá um fix audit, alguma coisa assim, se der erro. E já está instalado. No nosso site também tem na aula 11 como instalar passo a passo também, se você quiser ver.
E agora não vai dar mais erro. Conectar aqui no aplicativo, né? O NetInfo vai ter só uma aula só para ele, a gente não vai entrar muito a fundo nessa aula mesmo. Então aqui para a gente ver na tela, é só a gente no Safe Area View, a gente colocar uma condição na conexão, se ela for true ou se ela for false, para mostrar na tela se tem conexão ou não. Isso é muito bom para a gente informar o nosso usuário se ele está conectado à internet ou não, a gente manda uma mensagem para ele no caso. Também exibir o tanto de dados que foi utilizado no aplicativo. E aqui a gente termina a nossa videoaula de hooks. Tem vários outros tipos diferentes de hooks. É muito bom você olhar a documentação oficial do React Native. Cada um deles vai ter uma função específica e vai poder ser usado em diversos outros cenários. E vejo vocês na próxima aula 7 de Firebase.